Bem, cá estamos, então, mais uma conversa nossa. Epá, infelizmente a última foi bem difícil. Problemática. Sobre a morte. Um tema muito complicado. Eu acho que foi a tensão do tema que fez este ghosting. Mas ficámos, pronto, o som ficou muito mal. Esperemos que desta vez agora funcione e que não haja aquele problema. Eu tenho tentado ver como é que recupero o som da outra, porque estas conversas não dá para recuperar. Ou são na hora, ou não é? Irmos agora fazer outra vez a mesma conversa. Não, era impossível. Já não dava, mas pronto. Acho que ainda dá para assistir a alguma coisa. Incrivelmente, muita gente insistiu em tentar ouvi-la e deu para perceber que conseguiram, a partir de certa altura, ouvir. Mas eu vou ver ainda se consigo pôr umas legendas, qualquer coisa. Não sei ainda bem o que é de fazer. Esperemos que hoje não seja preciso nada disso. Já estamos aqui a aproximar-nos do fim das nossas conversas, não é? Ou seja, estou quase a fazer 50 anos, não é? Esta já é a penúltima. É verdade. Quantas foram? Esta é a sétima. Esta é a sétima. Desta vez também é aqui mesmo no último dia de julho, não é? Como hoje é dia 31? É aquele dia do Kim Barreiros. Isto depois vai para o ar. Que dia do Kim Barreiros? Também já tem um dia? Sim, porque depois é o dia para casar. É o melhor dia para casar. Depois de entrar agosto. Exato. Okay. Não, eu estava a pensar ainda hoje, vou pôr aqui a conversa online. Para ainda entrar em julho, para não falharmos nenhum. Muito bem. E pronto, já estamos mesmo a aproximar-nos. Já tivemos aqui todos os temas. Provavelmente na conversa de hoje ainda vamos tocar talvez em algum dos temas que já falámos, porque são assim mesmo, são temas grandes e tal como tínhamos combinado, hoje vamos falar sobre casa, não é? O que é um tema que toca, por exemplo, logo com aquele da família, que já tivemos há alguns meses, e outros, se bem que casa eu acho que é um tema forte, porque nós às vezes usamos esta palavra assim de uma forma meio trivial, mas é uma reflexão intensa, pensar o que é a nossa casa. E principalmente para quem viaja tanto. Sim. Reveste-se logo num significado muito mais dramático. Sim. Até do que dizer, vais ali à minha casa, ou comprei uma casa, ou estou a mudar de casa. Nem sempre a nossa casa é a nossa casa. É uma coisa que leva e às vezes conseguimos sentir-nos em casa, não estamos exatamente em casa. Nem sequer no nosso próprio país, que é incrível. Até numa cultura diferente, isso já me aconteceu várias vezes. Não em todos os países. Aliás, a principal... Pronto, nós viajamos muito, toda a gente já sabe, não é? Também já tivemos a nossa conversa sobre o mundo. Sim, mas eu quando comecei a viajar em turnê, eu ressacava muito casa, porque casa envolve muita coisa, as pessoas, o que se come, os horários, a própria, de vez em quando eu não tinha uma casa minha, vivia com os meus pais e com os meus irmãos, até tinha quase a ressaca de ter a chave à porta, porque isto hoje em dia... por exemplo, ter a chave de casa era uma coisa impressionante para os naquela altura. A responsabilidade de receber a chave. Sim, a responsabilidade também de, por exemplo, acontecia qualquer porcaria na rua, na escola, ou qualquer coisa, e havia muitos, eu tinha sempre quase gente em casa, não era? Na casa onde cresci, na Brandoa, mas havia muita gente que depois ficava ali naquele limbo, porque os pais não confiavam para dar a chave, depois só vinham e ficavam ali naquele limbo, e quem tinha sorte, olha, vou para casa, que a casa é, uma pessoa vai para casa, não quer dizer que vais descansar, não quer dizer que até tens mais trabalho, mas vais retirar-te de uma situação, não é incómoda, mas é uma situação de pressão, de viagem, de cansaço. A casa é o abrigo, não é? Exatamente, eu acho que a casa é o abrigo. E eu já mudei várias vezes de casa. Já vivi em Sintra, já vivi em Lisboa, já vivi na Brandoa, já vivi em Alcobaça, provavelmente vou manter, já vivi temporariamente, aliás, vivemos muito temporariamente na Finlândia, porque a gente fazia vida de casa, íamos ao supermercado, tínhamos o nosso apartamento em Kallio, sei lá, na Alemanha,
E ainda hoje em dia, o sítio que eu mais me sinto em casa, curiosamente, é na casa onde mora a minha irmã agora, na Brandoa. Que é a casa dos teus pais. Exatamente, que é a casa onde eu cresci nos anos 70 e nos anos 80 e vivo lá para aí 20 e tal anos, não chegou aos 30. E depois a minha primeira casa também, o meu primeiro apartamento, foi também na Brandoa. Tens sonhos lá, à noite? Sonhos, daqueles sonhos da noite? É que eu digo isto porque eu sonho muito que estou nas Galveias e na casa dos meus pais. Não sei se isso te acontece. Às vezes, depende. Às vezes, mas não sonho muito. Mas, por exemplo, eu vou muito a Lisboa, não tenho uma casa em Lisboa, mas tenho que ir trabalhar, tenho que ir fazer coisas, etc. Ou tenho que ficar lá de um dia para o outro no aeroporto. E ficas lá. No nosso estúdio há uma casa também, não é? A casa do Pedro. Mas eu digo sempre à minha irmã, posso ficar aí no sofá. Porquê? Porque eu quando me levanto, seja de madrugada, não sei o quê, até, isto é bem estúpido, mas até quando me lavo com aquela água daquele chuveiro, aquilo tem uma sensação em mim, tipo, também de casa, etc. Portanto, é um sítio, eu não sei se algum dia terei posses ou enseios de comprar uma casa na Brandoa, mas não me importava, tanto quando vou lá vejo sempre o que é que está à venda, o que é que mudou, o que é que não mudou. Opa, não é um sítio espetacular, estás a perceber? Não é as Galveias, sim, é o teu lugar. Nem sequer é Alcobaça, definitivamente não é Nova Iorque, nem Costa de Cascais, etc. Mas é um sítio que interiormente, tu te sentes, instintivamente, sinto abrigado. Em casa, não é? Abrigado. Exatamente. Para isso é o melhor conceito de casa, é mesmo esse sentimento de que, epá, aqui estou bem. Mesmo que estejas a fazer a coisa mais simples do mundo, a comer hambúrgueres com batatas fritas, sabes que ali está bem. E eu vou muitas vezes à Brandoa resgatar um bocado essa energia da casa. Não quer dizer, atenção, que não me sinto em casa com o Sónia, com o Fausto aqui em Alcobaça, sinto. E eu tinha um amigo que me dizia também uma coisa que me acontece quando mudo de casa, ou quando estou num hotel, ou qualquer coisa que não é bem uma casa, não é? Mas assim, quando se faz às vezes de uma, ele dizia-me que tu só te sentes em casa quando consegues estar no escuro, levantas para ir fazer xixi, ou sabes, conheces tudo. E conheces tudo e não vais contra nada. Mas olha... Eu citei a Galveias. Mas há uma coisa curiosa. Muitas vezes nas viagens eu digo a minha casa em Pequim é ali. Ou seja, e referi-me ao hotel. Não é? Mas é claro, eu digo isso como piada. Mas ao mesmo tempo digo isso como piada, mas também como conforto. Porque pensar, eu tenho uma casa em Pequim nestes 2 dias, ou eu tenho uma casa no Panamá durante esta semana, no sentido de também reconhecer aquele lugar como casa. E uma das coisas que é muito marcante, por exemplo, quando se anda assim muito em viagem, são os objetos que se levam, e são objetos que de certa forma às vezes dão um certo sentimento de casa. Eu lembro-me de uma vez contares, acho que era os Kiss, uma banda, essa banda, os Kiss, que quando andavam em turnê, que tinham o espaço deles que era sempre igual, que inclusivamente as coisas tinham medições e tudo para ser sempre semelhante, não é? Não sei se te recordas dessa conversa. Sim, lembro-me que a gente várias vezes com os Kiss, eles mandam sempre um papel, um documento que se chama um rider, a explicar como é que como é que querem montar, para onde é que entra, etc. Porquê? Porque andar em turnê ou andar também em viagem, fazer as tuas viagens, que são duas coisas que vocês já sabem, que a gente já falou bastante disso, bastante diferentes, mas que também se assemelham, em algum sentido, é estar permanentemente desenraizado das casas. Certo. Lá está a casa, o hotel isto, o hotel aquilo. Sim, claro. Eu quando disse que chamava casa é como piada, mas ao mesmo tempo eu também sinto que isso me traz um certo conforto. Estás. Mas embora, claro, é sobretudo uma piada. O que os músicos têm um bocado em comum, vários dos músicos que eu conheço, também há outros que é completamente ao contrário, porque se calhar não têm, infelizmente, esta relação com a casa e com o sítio, se calhar tiveram uma vida mais complicada, piores relações com os pais, piores relações com os irmãos, problemas quando cresceram. Toda a gente os tem, mas tudo se resolve, não é? Sim, e se calhar nunca tiveram essa casa, não é? Porque Exatamente. ter essa ideia de casa, não é? Ter esse...
pronto, realmente é uma coisa que nem toda a gente teve. Quando não se resolve. Na infância. Quando não se resolve, lá está, não há uma casa. Há um sítio onde se moram, e um sítio até de má memória. Exato. Mas muitos dos músicos, se calhar também um bocado esses à maneira deles, querem ter na estrada a sua casa. Claro, E é muito curioso, porque todos os autocarros, todos os camarins, toda a gente nos diz, até tem escrito nos papéis, isto é a vossa casa, tratem isto como fosse a vossa casa. E para as bandas que têm mais posses e têm mais estatuto, exatamente. Eu já vi coisas que parecem mesmo casas. Uma vez entrei no autocarro dos Cradle of Filth. Eu andava no autocarro, pronto, mas para uma banda menor, andávamos no autocarro porreiro, mas era um autocarro funcional, mas muito básico, nem tinha lounges com sofás lá atrás, não sei o quê. O que era curioso é que tinha um ambiente muito bom e todas as pessoas iam lá ter. Os Cradle of Filth, as outras bandas, lá tudo back-ops e fumar, podias fazer tudo mais alguma coisa no nosso autocarro. Eu fui uma vez visitar o Danny Field, isto é um autocarro, atenção, 2 andares, e eu subi uma escada em caracol. E depois fui até ao sítio dele. O nosso autocarro nem sequer tinha 2 andares. Mas tinha uma divisão dele. Não, tinha um quarto com bonecos dele, com gavetas, com uma cama maior que ele, muito maior. Mas mesmo assim, era a história do pobre menino rico, se calhar, não estava feliz. Ele dizia: posso ir para o teu autocarro, posso chegar à bola com vocês. Pronto, mas independentemente disso, tentaram montar ali uma coisa diferente para ele. Mas o que era mais curioso é que ele não me pareceu sentir-se muito em casa lá. Mas há essas. Sim, mas o que eu queria dizer é que, por exemplo, no meu caso, e se calhar também te acontece a ti, às vezes há pequenos objetos, há pequenas coisas que ajudam muito também a levar um pouco desse conforto da casa, não é? Pronto, eu, por exemplo, muitas vezes, imagina, por exemplo, mesmo nos hotéis, eu tenho roupa de estar no quarto que é a roupa com que eu ando em casa. Não é? Aquela roupa de andar em casa também tem a roupa de andar no quarto, para também sentir um bocado aquela, às vezes aquelas roupas que... Sim, aquela t-shirt. Porque é uma forma de resistir também a esse desenraizamento, não é? Dessa vida nómada. Não é? Ele faz a casa um pouco às costas, como costumo dizer, e um pouco contigo. Eu, por acaso, roupa, nem por isso, nem levo, mas eu conheço, por exemplo, o Ricardo da minha banda levava uns chinelos de quarto, mas eram mesmo uns chinelos de quarto, eram uns chinelos para tomar banho, que é aconselhável, não é? Por causa das doenças, não sei o que, não, levava mesmo ali um chinelo. E nós tínhamos uma coisa muito engraçada. Eu nunca participei muito porque eu não gosto muito de dormir de pijama, dormo sempre com calções ou tronco nu, não sei. Mas o Pino, o nosso técnico, ele levava sempre um pijama e houve muitas vezes nas turnés que um gajo estava por si, começa a fazer coisas, umas parvas, outras inofensivas. Ele desafiava toda a gente para passarmos a fronteira de pijama. Ele tinha um pijama, mesmo um pijama daqueles aos quadrados. Sim. De chinelos, o Ricardo depois começou a levar e às tantas já ia para aí. Noutras torneios já iam umas 13, 14, 15 pessoas de pijama para as estações de serviço. Mas às vezes há pequenas coisas que ajudam, não sei se tu tens, mas por exemplo, imagina, eu às vezes tenho desenvolvido nos últimos tempos, por exemplo, roupa para viajar, que dá um certo conforto e ao mesmo tempo dá uma certa consistência e uma certa familiaridade até com essa circunstância que é tão estabilizadora, que é de estar em movimento e... Claro. Não é? Sabes que eu viajo sempre desconfortavelmente, porque eu muitas vezes vou direto, quando é turnés não, mas vou direto ao sítio do festival, mesmo de vez em quando sem dormir, não sei o quê, e tenho que estar um bocado, não posso estar de pijama, nem de fato de treino, percebes? Tenho que estar um bocado apresentável para as pessoas autógrafos, para os jornalistas, etc. O que eu costumava levar era mais pequenos bibelôs, pequenos objetos, que eu levava. Uma das coisas que a gente fazia nos Municipal, e ainda fazemos, é quando íamos gravar para fora, e sim estávamos uma temporada de 1, 2, ou a ser 3 meses, nós
juntamente com o material que mandávamos cá de Portugal para gravar na nossa bateria, nos nossos amplificadores, etc. Acho que agora tudo se reduziu muito, não é? Pois. Mas mandávamos, eu lembro-me de em Londres, quando gravámos em Londres, mandávamos 70 kg de mantimentos. E o que era mantimentos? Era sal português, azeite português, açúcar português, até foi a ideia do Pedro, que ele é das logísticas. Eu tenho uma visão mais, não tão prática da casa, mas depois ele dizia, eu sei que isto vos parece até um bocado sui generis e ridículo, mas depois quando tu estás a beber o café e tens o açúcar, que sabe mesmo a açúcar, não é o açúcar menos doce, como por exemplo o inglês, ou tens o azeite, que também há em Inglaterra, mas não é português, é italiano ou espanhol, essas coisas também nos lembram de casa. E a gente tenta sempre, é uma noção muito... As pessoas de vez em quando dizem assim, vocês são os meninos da mamã. Assim, nós somos uns meninos da casa, percebes? A casa é que é a nossa grande mãe, por assim dizer. E de vez em quando é uma seca estar em casa, mas para pessoas como nós é exatamente ao contrário. Cada vez, por exemplo, a própria Sónia e o Fausto, claro que a gente se farta de passear, claro que a gente vai aqui ou ali, mas temos períodos em que ficamos em casa, as pessoas não querem vir aqui, não querem vir ali. Mas é curioso, porque, por exemplo, estamos a falar aqui de levar a casa quando se anda nessa vida um bocadinho nómada. Mas, por exemplo, eu também às vezes me acontece o contrário. A minha casa hoje em dia também é cosmopolita ao máximo, não é? Por exemplo, eu, olha, ao nível de produtos, encho-a de todo tipo de produtos que trago de outros lugares. Por exemplo, uma coisa que eu gosto muito de fazer em viagem, hoje em dia, e que por acaso mesmo em Portugal nem sempre faço, é ver televisão portuguesa. Às vezes é meio ridículo porque estou a ver os programas mais assim prosaicos em, sei lá, em circunstâncias muito remotas, com VPN, não é? Etc. Mas, por exemplo, depois quando estou em casa, às vezes gosto de estar a tomar um duche e ouvir uma rádio tailandesa, por exemplo. Entendes? É curioso. Ou de outro país qualquer. Eu, por exemplo, gosto de ler essa de Queiroz nas viagens, porque é uma coisa tão... Sim, ler é muito bom, porque ler dá uma estabilidade. Principalmente aqueles livros que são... Mesmo portugueses, sentes a Portugalidade. Sabes que hoje em dia, pronto, você tem cuidado essas coisas, mas Portugal é, tal como todos os países na Europa, é um país em expansão, os termos, etc. Mas eu gosto, por exemplo, de levar um bom A Cidade e as Serras, porque quando estou lá, sei lá, noutro sítio, ou na Sibéria, ou na China, eu leio aquilo e a minha imaginação leva-me a este Portugal. E durante aquele tempo estás ali. Que eu gosto, porque Portugal, eu sei que Portugal não é isto hoje em dia. Portugal não é o Portugal das Cidades e as Serras, ou do Portugal do Miguel Torga, ou do Saramago. Já é uma coisa bastante diferente. Ele ainda existe. Até hoje em dia está mais vocacionado para o turismo, por causa do Douro, para os vinhos, etc. Mas essa fruição, dessa simplicidade, que não é política nem social, mas é literária, e das pessoas e dos lugares, são coisas que eu gosto muito de ter ali no meu mapa mental, de ter esse Portugal. Porque também, é verdade, hoje em dia, e temos o fenómeno, sempre tivemos, os teus pais até foram imigrantes, os meus nunca foram, mas sempre tivemos este fenómeno, e é engraçado quando tu dizes essas coisas também, de levarmos um bocado de Portugal na literatura, eu no caso dos mantimentos, ou levares a tua própria roupa. Eu acho que os portugueses são dos povos mais agarrados à casa. Nós, primeiro, qual é o objetivo de quando, hoje em dia, qual é o grande problema também de Portugal? O objetivo de todo o português que se realiza não é ter um carro, ou ter um Ferrari, ou um Lamborghini, como outros povos, ou ter muito dinheiro no banco. Toda a gente trabalha, toda a gente se inclina para ter o seu espaço, a sua casa. Sim, aquele objetivo de ter a casa. Constante, desde os mais velhos, que apreciam muito isso, até pelo facto de ter partilhado a casa com
verdadeiras ninhadas de irmãos e hoje em dia, primos. E hoje em dia já viste o que é a dificuldade para as gerações mais novas de ter uma casa, por exemplo, e de pagar as rendas e tudo isso. Também há esse lado do imobiliário. Eu acho que isso é um grande fator de imigração para as pessoas, sinceramente. Estarem no seu país, querem habitar cá, querem investir cá, esqueçam também o investir e as partes económicas e sociais, que hoje em dia os discursos, não as nossas conversas, mas os discursos ficam todos para aí. Mas é uma grande desilusão. Tu gostares deste país, apesar das amarguras que temos e dos problemas sociais e económicos, mas queres fazer cá a casa e não teres hipótese de o fazer, só se realmente tiveres alguma sorte, só se os teus pais tiverem juntado algum dinheiro. Sim. Mas quem começa assim um pouco do nada... Sim, na nossa geração ainda se conseguia minimamente pedir um empréstimo e conseguir ter uma casa. Hoje, para esses jovens, é muito difícil ter essa, partir assim do zero, digamos. A especulação matou o sonho. Acho que quando nós comprámos os nossos primeiros apartamentos, que era a isto falando nas cidades e no litoral, não é? Porque no interior ainda é um bocadinho diferente, mas também depois aí há mais dificuldade em realmente ter condições também para fazer esse investimento. Ou seja, os preços e as oportunidades também são proporcionais. Mas há pouco estavas a falar das Galveias, deixa-me dizer-te, realmente eu, quando penso na minha casa, e também um bocado em relação ao que estavas a dizer à casa dos teus pais na Brandoa, o meu primeiro instinto é pensar na casa dos meus pais nas Galveias. Aliás, eu tenho um poema que está no meu livro A Casa, a Escuridão, que se chama A Casa, e esse poema tem uma espécie de planta da casa. Tem as divisões lá escritas como se fosse uma planta. E há pouco eu estava-te a falar dos sonhos, porque eu sonho muito que estou lá. E para mim é sempre surpreendente, porque eu não falo nisso a toda a hora, não é uma coisa que eu tenha assim pensamentos conscientes, e no entanto à noite, quando sonho e acordo, a maior parte das vezes estou lá. Isso eu acho incrível. Mas uma coisa curiosa foi quando eu saí das Galveias para viver e para estudar em Lisboa, a diferença que isso foi. Para mim foi muito complicado. Há pouco estavas a falar também de fantasiar, de estar em casa, a pôr a chave na porta, etc, etc. Para mim, nessa altura, foi muito marcante, porque nas Galveias eu tinha um mundo interior que era muito sereno e em que eu tinha muito contacto com os meus pensamentos. E quando eu cheguei depois à cidade, fui viver com a minha irmã na Póvoa de Santa Iria, era muito complicado. Tinha sempre que pensar, onde é que eu vou, onde é que eu estou, onde é que é o transporte, como é que se apanha daqui para ali. E lá nas Galveias era tudo muito mais calmo, digamos assim. Mas em termos da casa mesmo, ainda essa que é a casa. Se bem que, lá está, também há esta situação aqui que nos deixa interrogações das nossas idades, não é? Porque, efetivamente, nós estamos aqui quase a fazer 50 anos, também já temos a nossa casa, aquela que nós criámos, de certa forma, e ainda assim a casa original não deixa de ser aquela. Faz-me lembrar aquela pergunta que nós fazemos, que é: de onde é que tu és? Não é? Tu nunca vais ser de Alcobaça. Não. Por mais que vivas o resto da tua vida aqui. A Sónia é de Alcobaça. Pois, ela é de Alcobaça, e se ela for para outro lugar, continuará a ser de Alcobaça. E eu serei sempre das Galveias. Que acho que é uma coisa que não existe em todo o mundo. Nem em todos os lugares do mundo as pessoas dizem: eu vivo não sei onde, mas eu sou de... Não é? É curioso, porque para já eu acho que essa tentativa de identidade de onde é que tu és, acho que é uma coisa que eu também não observo muito lá fora. Normalmente as pessoas dizem, e cá não, olha que eu sou de... Seja de onde for, seja do sítio mais brutal, ou da Lapa, ou do sítio mais remoto, do Alto Seixalinha, etc. As pessoas têm muito essa coisa, olha que eu sou daqui, como se isso nos definisse. É uma característica engraçada nos portugueses, porque, sei lá,
os chineses, tu conheces tão bem, pronto, uns dizem eu sou de Pequim, eu sou de Xangai, mas depois não há, olha, eu sou de não sei de onde, ou eu sou desta aldeia, não sei o quê. Mas são e referem, mas não usam isso quase como um bilhete de identidade. Estás a perceber? É desta maneira que nós nos apresentamos. Há coisas assim, por exemplo, eu quando andava em turnê com os Type O Negative, uma das coisas que eu gostava muito era que eles diziam, o Pete Steele, não é? Dizia assim, we are Type O Negative from Brooklyn, New York. E porquê? Porque Nova York é uma cidade muito grande, tem vários bairros, um deles é Brooklyn, mas ser de Brooklyn, de vez em quando encontras essas cenas. Em Nova York encontras que é uma cidade tão grande e tão, ao mesmo tempo, pessoal e impessoal, que as pessoas nos bairros caracterizam-se assim. Se calhar se fores a Berlim, eu moro ali, ou se fores a Hamburgo, eu moro ali, ou moro lá, ou sou de São Paulo, ou sou de Kreuzberg, não sei o quê, mas é verdade, não há essa tentativa de identidade tão grande, porque eu digo sempre, quase como se fosse um distintivo de honra, e já o disse por provocação, agora digo também porque é de onde eu venho, mas depois também há o reverso da medalha. Eu conheço várias pessoas, por exemplo, que são da Brandoa e que diziam sempre onde é que tu moras? Moro em Lisboa. E eu ficava assim, não, tu não moras em Lisboa, tu moras na Brandoa. Quando muito moras na Amadora, que é que era o concelho. Mas não moras... aqui em Alcobaça encontro muito isso. Há muita cena, somos de Alcobaça. Há outras cidades que já são mais diluídas. Sim, mas de forma diferente, porque são lugares diferentes, dá um certo prazer dizer sou da Brandoa, como dá um certo prazer dizer sou das Galveias. Também pelo tabu. Porque são dois tabus diferentes, não é? A Brandoa, pelo seu caráter suburbano e não é? Fortemente suburbano, e as Galveias pelo seu caráter fortemente do interior, de rural, não sei o quê. E eu acho, na verdade, aqui agora vou aqui fazer um bocado auto-elogio, mas eu acho que estas duas afirmações são bastante saudáveis e acho que de certa forma encorajaram também algumas pessoas a dizer sou da Brandoa, independentemente de outras Brandoas, não é? E sou das Galveias, também de outras Galveias, porque na verdade, sabes, eu acho que é saudável essa boa relação com o lugar de origem. Infelizmente, como dizias, há muitas pessoas que não tiveram a sorte, não é? De terem uma infância como toda a gente deveria ter, e por isso também às vezes existem traumas, existem problemas e existe essa relação conflituosa. Mas quando não existe, eu acho que é saudável ter uma boa relação com as origens, porque as origens também são um aspecto identitário. Não se pode pedir às pessoas para renegarem as suas origens. Não, só se as quiserem esquecer e estão nesse direito. Sim, mas nós não temos o direito de dizer envergonha-te das tuas origens. Não, acho que isso, devido às afirmações, para mim isso sempre foi uma coisa lógica. Eu não vou dizer que sou do outro sítio quando sou deste sítio. E que se calhar... Com aspectos positivos e negativos. Exato, eu tive uma vida tão feliz, com os seus problemas também não foi assim... Claro, não é? Perfeição, não é? Mas o cômputo geral, a soma de tudo, é bastante superior. Eu tenho uma memória muito boa e de vez em quando até um bocado romantizada da Brandoa, porque se calhar se eu vir com os olhos de ver, olha, isto não vale nada, ou não valia nada na altura, etc. Ainda outro dia estive a tocar em Peniche e veio lá pessoal da Brandoa e a primeira coisa, lembras-te de mim? Eu lembrava-me, claro, tinha sido minha colega, mas ela disse Brandoa 1000 vezes. E é giro porque duas coisas. As pessoas também já dizem de vez em quando, sou da terra do Zé Luís Peixoto e sou da terra dos Municipal, porque as pessoas também não estão à espera e nós fomos nos educando, ou a sociedade foi nos educando, que alguma coisa viesse de outros sítios que não fosse Lisboa e Porto. Culturalmente, literariamente. As pessoas da cultura, as pessoas da literatura, as pessoas da música também foram um bocado, também puxando um bocado que abraça a sua sardinha, a sua identidade.
Mas depois começou por Almada, por exemplo. Se há pessoas que também têm esta identidade e puxam destes galões, é toda a gente ali da Margem Sul e da Almada, que tem uma identidade muito forte e gostam daquilo. Tiveram os seus problemas, vivem à sombra do Cristo Rei, mas o outro é o Tim dos Chutes, que tem uma canção assim, à sombra de Lisboa, que lhe roubava oportunidades, que estava inacessível, que hoje em dia ainda é inacessível porque nunca mais constrói outra ponte para ligar Almada, outra alternativa dali, mas há muita essa identidade. E isso é um bocado trazer a casa dentro de nós, essa identidade. Sim, mas o que eu acho é que olha, eu tenho um romance que se chama justamente Galveias. Sim. E nesse romance há lá uma parte que por acaso é bastante citada, em que se diz o seguinte: eu tenho o meu lugar, não é melhor do que o teu, não podem ser comparados, não é? Porque o meu lugar para mim é o meu lugar e o teu lugar para ti é o teu lugar, não é? E por isso não há comparação possível. Agora, porque quer dizer, eu não consigo realmente comparar o meu com outros, porque os outros não são meus, então aí há logo um desequilíbrio que não permite a comparação. Mas o que eu acho verdadeiramente importante é que todas as pessoas tenham, lá está, até o orgulho, porque neste caso acho que é um sentimento positivo, de dizer: aquele é o meu lugar, não é? Ou melhor dizendo, aquele é o lugar da minha origem. Também as coisas não têm de estar fechadas, ou seja, o nosso lugar ele está em permanente construção, não é? Nós também não está absolutamente fechado. E isto, aqui falando de lugar, para no fundo falar de casa, não é? Porque isso que nós estamos a falar é casa, não é? É o sítio que tu colas. Por um lado, sentes que é o teu abrigo, porque também é a tua identidade. Sim. Sentes que é o sítio onde tu és tu, não é? Sim, casa, provavelmente um lugar continuaria a existir, mas não existiria para nós. Mas a questão é, quando tu estás em casa, tu és tu. Exatamente. E quando tu sais à rua, tu já és o Fernando, não sei o quem, não sei o que mais, já és visto de muitas formas. Mas quando tu estás em casa, quando tu estás em casa, tu és aquela pessoa mais essencial, não é? O verdadeiro Fernando é o que está em casa, não é? Coisa a ver. Acho eu, não é? A casa é a grande verdade, por isso é que é um tema que a gente também escolheu, e permite dizer, estas coisas dos lugares e dos orgulhos têm mudado um pouco, porque eu hoje em dia já vejo, por exemplo, a Sara Correia a fazer música de Chelas. Sim. Já o Sam daqui também tinha muito orgulho de Chelas. Exatamente, foi um dos professores. No caso os da Weasel sempre, da Almada. Só à cabeça, o Carlão sempre, eu acho que ele até vive lá, e é engraçado porque as pessoas depois eu, por exemplo, eu mudei-me, era uma grande vontade na altura, mas não era bem a minha vontade. Eu mudei de Brandoa para o centro de Lisboa. E foi muito fixe, mas ao mesmo tempo eu nunca... não te sentias dali? Não me senti dali, foi um sítio espetacular para morar e senti alguma pena de ter deixado a Brandoa. Eu até digo à minha irmã, que eu falo mais sobre isto, se a minha vida não tivesse sido assim, eu tinha sido uma pessoa que não teria sido aquela pessoa, que eu não sou uma pessoa assim, que teria... Pronto, depois passa, lá está, os dados que tu tens, os dados que a tua vida tem, a pessoa com que tu estás, depois o relacionamento, as coisas da tua vida, as viagens, a carreira, o trabalho, etc. Isso também te vão fazendo, são essas coisas que a mim pessoalmente me fizeram mudar de lugar. Porque senão eu não tinha problema nenhum em... Outro dia fui lá à casa da minha irmã, tirei uma fotografia daquelas mais já há algum tempo, que de vez em quando tenho aquelas coisas... por exemplo, há coisas que nas redes sociais eu hesito a partilhar, porque de vez em quando as pessoas são parvas e corrigem e sabem que aquilo até é uma coisa, estou a partilhar com emoção, a dizer, e uma vez partilhei o prédio da minha irmã, depois tem aqueles, tipicamente suburbano, tem aqueles terraços todos, aquelas varandas todos, os outros prédios todos, que parece um hub, parece uma favela
Mas pronto, com habitação não. Mas o quê? As marquises? As marquises, sem marquises também. Eu tirei lá uma foto, até era uma foto gira, depois meti assim dupla e meti no Instagram há muitos anos e meti casa. Pronto, porque era mesmo o que estava a sentir. Eu acho que quando nós não estamos na nossa casa, e eu não estou todos os dias na Brandoa, estou de vez em quando, com alguma frequência, eu tenho que sentir essa pertença. Por isso é que essa consciencialização que eu todos os dias sou, e tu também, porque todos os dias as pessoas esquecem-se, porque isto, eu costumo sempre dizer, agora um bocado off-topic, as pessoas dizem assim, não te digas que és velho, não digas que tens cabelos brancos, não digas que tens rugas. E eu acho que isso é um discurso preparado para nos fazer sentir bem, mas eu prefiro não me sentir bem, prefiro encarar muito mais as coisas que vêm com idade, até com o aproximar dos 50 anos. Eu não gosto muito dessa ideia da idade ser um posto, ou de sermos jovens até queremos, ou termos uma criança cá dentro. Se calhar é verdade, mas eu ainda não percebi muito bem o que é que isso quer dizer. E é muito curioso, fazendo o rapport até eu costumo dizer assim, pois, eu sei, mas isso é tudo muito bonito, mas eu, por exemplo, vejo a minha foto publicada desde os meus 18, 19 anos, portanto é quase um retrato de Dorian Gray, só que eu não vejo o velho no fim, eu vejo o que vai acontecer. Claro. E é a mesma coisa com as casas, porque todos os dias, em vez de receber uma mensagem, tenho aqui um amigo da Brandoa. Todos os dias, olha, o Zé Luís Peixoto é alentejano e quem te conhecer melhor é das Galveias, é de Ponte de Sor. E nós também somos recordados sempre dessa. Eu acho que o nosso bilhete de identidade, o nosso cartão de cidadão, devia dizer sempre, pronto, a nossa. Não é o nosso local de nascimento, a nossa origem, que é uma coisa completamente diferente. E todos os dias, tal como sai fotos, tal como sai. Nós todos os dias, eu todos os dias, mesmo apesar de não estar lá fisicamente, contacto um amigo da Brandoa que quer falar, ou foi alguém que apareceu num concerto, e provavelmente o mesmo para Galveiro, ou foi os Municipal formaram-se na Brandoa, ou muita gente diz, existe essa referência. Mas sabes o que é que eu acho? Eu acho que por acaso, tanto no teu caso como o meu, há sempre essa ligação também, ou seja, essa ligação não é rejeitada, pelo contrário, é assumida e está sempre presente. E até um bocadinho naquilo que estávamos a falar, de levar objetos em viagem, ou de não sei o quê, ou até estamos agora aqui a falar sobre isto, eu acho que é também uma certa preocupação de não nos perdermos. Porquê? Porque essa origem, ou melhor dizendo, essa casa central, essa casa germinal, essa casa de onde tudo nasceu, essa fonte, não é? Também de certa forma é o lugar mais puro, não é? E é o lugar que, mesmo com tudo o que a vida é e com todas as coisas, as voltas que dá e com tudo, de certa forma eu acho que nos também tranquiliza um bocadinho a ideia de nunca cortarmos completamente o fio com essa casa e com essa origem, não é? E muitas vezes é um recomeço, devem ter vários problemas, birras de amor, problemas pessoais, voltar lá. E ir para a Brandoa já à minha irmã, olha, posso ir aí uma tarde, ou posso ir um dia, ou posso dormir aí, e no outro dia sinto-me mais preparado, porque aquilo também relativiza um pouco as outras coisas. E agora, falando não só da origem, mas também um bocado do destino. Por exemplo, eu vivi sempre em apartamentos, mas quando desenho uma casa, não desenho um apartamento. Claro que é uma casa, pode ser uma casa, etc. E uma dos meus objetivos, pronto, e tenho trabalhado bastante para isso, e a Sónia também, é irmos mesmo para uma casa. Porque isto já é virar um bocado o assunto, mas imagina que tu entras num apartamento. E o apartamento é muito bom, e o prédio também. A tua infância era em que andar? Segundo direito. Eu hoje vivo no 7º. Pronto. E claro que é a nossa casa, claro que também tem lá as nossas coisas, os nossos livros, a nossa energia, sei lá o que é que querem ter
nas casas, tem a nossa identidade também, tem os nossos momentos, as nossas memórias, más e boas, tem os nossos cheios, tudo isso. Mas a cena visual para mim de uma casa eu tenho sempre, ou seja, quando eu digo a minha casa, eu muitas vezes substituo pelo meu apartamento, pronto, porque não tem um telhado, não é só tua, tens vizinhos, e tu, eu não conheço a casa dos teus pais, mas era... Não, na casa dos meus pais era uma casa com quintal e com essas coisas. Exatamente, eu acho que isso é muito mais casa do que um apartamento. Está-me a lembrar de que as crianças, quando se lhes pede para fazer um desenho, não é? Muitas vezes fazem uma casa lá com o sol no cantinho e tal. E normalmente a casa é sempre uma casa com essas características, com o telhado e tal. E inclusivamente nas questões de psicologia e de trabalho de psicologia com crianças, muitas vezes pela casa que as crianças desenham também se tira algumas conclusões. Se a janela está aberta, se as portas estão abertas ou fechadas, o que significa que a coisa circula ou não circula, não é? Pronto, não sei se me estou a explicar. O que eu quero dizer com isto é que a casa também é um grande símbolo e a visualização que nós temos da casa também tem muita importância, porque é óbvio que um apartamento também é uma casa, claro, não é? Claro. Mas efetivamente uma casa que tenha para já numa vivenda, não é? Com uma casa separada, existe mais privacidade, não é? Tu sentes que não estás a ouvir o vizinho a bater à porta, a puxar o autocolismo, não é? Tu sentes que estás muito mais centrado sobre a tua realidade e não integrado nesse grande conjunto que é um prédio, não é? E depois, ao mesmo tempo, se tiveres, por exemplo, um espaço exterior, isso é logo uma grande diferença na vida, no sentido em que podes estar na tua casa, mas ir sentar-te à sombra de uma árvore, se tiveres árvores, as coisas mudaram muito. Eu vejo até nos bairros mais antigos de Lisboa, por exemplo, Alvalade, havia sempre um logradorzinho, um terreno, porque exatamente as pessoas vinham dessas configurações do campo, e mesmo em Lisboa, que era na altura em que as pessoas começaram a vir para cá, para lá, mesmo aqui em Alcobaça havia sempre, ainda às vezes, essas casinhas com um bocadinho de espaço, etc. Mas começámos a ter muita população, muita procura, e começámos a ter que mudar a configuração da habitação, não é? Eu já apanhei essa nova configuração dos prédios, desse tipo de propriedade, etc. Mas sempre tive alguma inveja boa e um objetivo de, nada contra os meus vizinhos, por acaso são ótimos. Tens sorte, não é? Porque guerras com vizinhos são trabalhos. Tive se calhar um ou outro problema, mas nada de muito me traumatizasse muito. Nunca tive esse problema, mas há até programas de televisão e eu vejo falar de histórias, né, daquelas casas horríveis em que as pessoas, às vezes, até com consequências trágicas. E é complicado porque essa questão desse símbolo forte que as crianças desenham, que a gente próprios desenha, que não são quartos, nem divisões, nem plantas da arquitetura, claro, são exatamente aquilo que eu acho que qualquer pessoa que para pensar nisto de ter uma casa gostaria de ter. Claro que há pessoas que gostam, há muitas comunidades a ver um apartamento, elevadores, etc. Mas depois há toda uma organização que é terrível, tipo os condomínios. Eu cada vez vou a uma reunião tenho que dizer aos meus vizinhos: olha, desculpa, não vou ficar até às 1 da manhã. Nunca fui a uma reunião de condomínios. Mas vou muito feliz. Mas já fui a algumas, não muitas, também já muitas não tive. Mas lá estás ali a decidir áreas comuns, etc. E pronto, e depois é engraçado, porque depois dizem: mas tu defendes a propriedade privada e essas coisas todas por causa das minhas orientações políticas, e pronto, isso é outra conversa. Mas é claro que eu defendo a propriedade privada e eu gostaria que toda a gente tivesse a oportunidade, e o Alentejo é um exemplo disso. Tu vais ao Alentejo, às aldeias de onde tu és, não há prédios, e as pessoas, se vais lá vender uma casa num prédio, vão ficar assim: o que é isto? Pronto, normalmente há aqueles prédios pequeninos de habitação social, há umas aldeias com mais população, etc. Mas todas as casas, mesmo as novas, tens
um quintalzinho, de vez em quando tens espaço, não é? Tens espaço, tens para criar, porque era assim que se deveria viver. Pronto, porque viver nos apartamentos também pode ser bom, ou então já nos habituámos a ela. Sim, mas depois também, nós estamos aqui a falar da situação portuguesa, mas se calhar, imagina, se nós trouxemos para aqui outros casos, há outros lugares, né? Hong Kong, onde é impensável, por exemplo, viver numa vivenda. As pessoas que vivem numa vivenda são os mega milionários. Sim, há apartamentos aqui. Porque mesmo os milionários não vivem em vivendas. Pois e em que os edifícios têm mais de 50 andares. Também se calhar não têm esse imaginário. Mas depois também tens outras circunstâncias. Estou-me a lembrar, por exemplo, continuando aí nessa zona do mundo, até porque vim de lá a semana passada. E para lá voltarei. Para lá voltarei brevemente. Sabes, por acaso isso é muito interessante. Eu sinto um apelo da Ásia muito forte. É um continente, apesar de toda a sua diversidade, e falando assim como um todo, que me diz muito. E isso é muito curioso, até à luz do que estamos a dizer, porque eu considero a Ásia talvez o continente mais diferente daquele que é a minha origem e que é o que me é natural. Ainda assim, também sinto um bocadinho o apelo de torná-lo meu e de me sentir familiarizado nesse continente. E há vários pontos lá onde eu já sinto uma certa familiaridade, começaram por ser extremamente exóticos e que hoje em dia já não têm todo esse exotismo. Porque, claro, quando tu vais lá repetidamente, depois é impossível manter aquele exotismo. Mas estava-me a lembrar de Pequim, onde os bairros tradicionais, que se chamam Lutongs, são bairros que já quase que não existem, porque na China também, claro, as construções são todas de mega edifícios com milhares de apartamentos, muitas vezes. Imagina uma reunião de condomínios. Aí deve ser insuportável. Mas de qualquer forma, os espaços tradicionais de Pequim são os Lutongs. E os Lutongs são só de piso térreo e as casas tradicionais têm um pátio e albergam toda a família. Então, normalmente, a casa tem várias gerações. Não é? Que também é uma ideia curiosa e que também tem muito a ver com a ideia de casa. Nós, até quando falámos de família, tu falaste da tua avó e falámos de várias situações, e também realmente a casa é indissociável da família, porque a casa, tal como a família, não é tanto o espaço como é aquilo que tu consegues criar no espaço, não é? Tu estavas a falar de ter a vivenda com o quintal, com o alpendre, etc, etc. Mas isso é uma materialização de uma ideia abstrata, que é o que tu verdadeiramente queres criar, que é aquele espaço em convivência com aquelas pessoas e com aquelas relações. Não é? E com aquele estado de espírito também, não é? Com aquela paz. E mesmo um dos meus objetivos é passar também essas propriedades e passar essas casas ou essa casa futura também para o Fausto. Claro. O que ele vai fazer com isso? Não sei, se calhar até gosta de um apartamento ou de um quarto, ele só tem 12 anos e os meninos crescem e não se preocupam com isso porque sentem-se em casa, não é? O Fausto já viveu em algumas casas connosco, em Sintra e aqui em Alcobaça, em 2 casas. E é muito curioso porque eu nunca cheguei ao pé dele e nunca tive que perguntar, olha lá, mas tu sentes-te em casa? Porque eu sei que ele se sente em casa, porque os miúdos têm essa capacidade de estar no seu quarto, de estar, ele ainda por cima muito caseiro, de ter as suas coisas, os seus LEDs, os seus posters que a gente tem em cada parede. Mas lá está, também é uma forma deles se apropriarem da sua casa, não é? Da sua identidade. E eu agora gostava de fazer duas questões. A primeira era, onde é que te sentes mais em casa? Nas viagens, se há algum país, já disseste, provavelmente na Ásia, do que propriamente onde moras agora, ou lá está a casa matriz de Alveias. Não há nenhum lugar onde eu me sinta mais em casa do que em Portugal. Exato. Não é? Quer dizer, ainda assim, isso também eu faço o que eu queria dizer é que
já não é tão estranho como era, não é? Já não me sinto pronto, já não me sinto tão estrangeiro, embora ainda seja estrangeiro, até porque, imagina, por exemplo, estou a falar, por exemplo, da Tailândia, que é um lugar onde eu não falo a língua. Claro. E é um lugar onde eu também, as pessoas todas me fazem sentir constantemente estrangeiro, na rua, não é? Na rua, ou na Tailândia, os estrangeiros chamam-se, assim, os estrangeiros europeus são os Farang, é o nome que têm na Tailândia. E eu sou um Farang, não é? E até mesmo que se vivesse lá, e conheço alguns portugueses que vivem na Tailândia. Mas não deixam de ser farangues. São farangues. Para os tailandeses, por muito que lhes custe, não sei se nos estão aqui a ouvir, mas para os tailandeses na rua são farangues, e mesmo que eles vivam lá, vão ter de levar todos os dias com aquela pessoa a tratá-los como o condutor do tuk-tuk e o não sei o quê. Claro. Porque quer dizer, pela aparência e tudo isso. Mas a verdade é que há aquele outro aspecto que é o teu sentimento, não é? Em relação ao lugar. Exatamente. Eu acho que sentir em casa é sentir-te bem num sítio. Ou seja, não te sentires completamente mal, ou completamente, olha, espero que esta temporada passe, ou espero que esta noite passe, ou que é para eu ir para casa. Sim, sim. Mas quando a gente tem às vezes já é esse sentimento que é aí, só estou a contar os dias. Eu sou muito metódico nessas coisas, afinal somos os dois virgem, né? de signo. E uma das coisas que dizem que os virgens são, embora eu confesso que não sou muito desse tipo de coisas, mas dizem que são muito metódicos. E eu, nos meus cadernos, estou sempre ali, por exemplo, sou aquele gajo que faz os quadradinhos e que vai contabilizando olha, só já falta X e Y. Eu o que faço é, nas turnés grandes de 2 meses, mais de 1 mês, ou 3 meses, como já fiz, as coisas que eu meto não é uma casa, porque é uma casa sobre rodas, mas é a nossa casa, que é um fenómeno impressionante, que é o tour bus. E se nem há condomínios, os teus vizinhos dormem ao pé de ti. Exato. Há coisas incríveis, por exemplo, num tour bus. Um tour bus, para explicar às pessoas, é um autocarro, tipo de Flexbus, esse tipo de autocarro, só que está transformado para as pessoas dormirem, para terem divisões. E como é que é? Depois cada um tem o seu lugar onde dorme? Beliche, ou o seu banco, tipo submarino. E depois há lugares comuns também? Há áreas comuns, depende do dinheiro que tiveres para o autocarro. Normalmente tem casa de banho? Tem casa de banho, mas não podes fazer cocó. Mas podes tomar banho lá? Há alguns autocarros que podes tomar banho, mas normalmente não aconselho. Depende. Por exemplo, nos Estados Unidos, em que os clubes... se não podes fazer lá o número 2, isso é um bocado complicado. Então tens de vez em quando de parar e coisas assim. Tens de parar ou tens que habituar o teu organismo. Na Europa não podes. Nos Estados Unidos, como eles têm uma grande cultura dos mobile homes, porque há pessoas que a casa deles é um veículo. Claro, aquele trailer park. E quem tiver curiosidade, uns são fixos, outros não, mas quem tiver curiosidade de ver isso, eu gosto muito de ver isso porque também passei muita vida nesses trailer parks, mas nessas casas móveis, com rodas. E há coisas muito interessantes porque há várias regras nessas casas. Uma das regras, por exemplo, na Europa, que são distâncias mais curtas, não se pode fazer no número 2. Exato. Pronto. Se tiveres algum problema, alguma colite, tens de parar, ou há quem instale um triturador. Mas pronto, já está a tornar. Pronto. E, por exemplo, nos relógios, isso aqui é muita gente, estamos a falar do mínimo 12 a 25 pessoas no autocarro. Pronto, é muita gente, de vez em quando até mais. Depois, as regras que há é que tens de dormir no sentido da marcha, porque não podes, imagina que a marcha está para ali, tu tens o teu beliche tipo submarino. Sim. Pronto, há uns maiores, outros menores. Mas como é que é? Ficas com os pés na direção no sentido da marcha. E porquê? Porque houve histórias em que há pessoas que vão dormir ao contrário, e se o autocarro travar a parte do pescoço. Pois. Pronto. É essa das regras. E a regra que eu acho mais incrível, como é que é possível o mundo ter estas coisas, é tu quando fechas a tua cortina, ninguém te abre. Eu nunca abri uma cortina de ninguém, só casos muito excepcionais nos ir chamar porque estão a adormecer e temos que passar uma fronteira, etc. Portanto, é muito engraçado que a tua casa num tour bus se resume ao que fechas na cortina. Há pessoas que metem lá a mala também, para terem ali tudo. Depois tens assim umas redes, metes uma comida, ou uma água, etc. Para fazer xixi tens de levantar. E uma das coisas, falar desses cadernos, que eu meto sempre é uma foto. Agora já menos, mas quando eu falava que era mais pequeno,
que ele tinha 18 dias, eu fui logo numa turnê de 18 dias, cheguei, ele já tinha o dobro da idade na altura. Era uma fotografia dele e um print das datas todas, tipo prisioneiro, cada vez para fazeres. Faço o risco e ponho um mais ou um menos ou mais ou menos, conforme correu a noite. Avaliares. É uma orientação que eu tenho. Claro. Se for o menos, no outro dia vou tentar que seja o mais. Pronto, e é engraçado porque uma das coisas que eu faço quando venho de casa e vamos para uma turnê de um mês, como vamos agora em outubro, novembro, já é Tranquility, a primeira coisa que eu faço, vou ao meu banco designado e é sempre, se tiver hipótese, sempre a primeira coisa que eu faço, vou dormir uma session, nem que acordo às 4 da manhã. Eu chego lá, vamos sempre um dia antes do primeiro concerto, e durmo ali um sono super pesado. Epá, e faço um bocado daquilo a minha casa sobre rodas, percebes? Porque tem esse sentimento. Por exemplo, eu sou uma pessoa, eu não gosto de jogar PlayStation, nunca fui muito de jogos, eu tenho um sítio com PlayStation, eu prefiro estar na zona comum cá em baixo, quando são de 2 andares, beber um whiskyzinho ou um vinho e a passar música para toda a gente e depois pronto, vou-me deitar, antes de chegar lá até às 6 da manhã ou fazia competições, mas é uma forma diferente de estar em casa. E nos Estados Unidos, como não há, pelo menos ao nosso nível, não há muitos camarins, não há nada, são muitas horas, não é? São muitas horas as viagens, é engraçado que o autocarro, até as próprias, porque cá são transformados na Europa, lá são feitos de origem, portanto já fazem um autocarro de origem. E é muito mais engraçado, parece muito mais uma casa. Pois. Porque eles têm esse conceito de mobile home, de casa sobre rodas, e são um povo que também tem esse conceito de casa, mas, por exemplo, é muito diferente do europeu, muito diferente do português, porque são pessoas que mudam de estado para estado, etc. Imigram, imigram dentro do mesmo país, e nós temos uma noção diferente de casa. Eu a primeira vez fui a um trailer park, a primeira vez disse, eu moro aqui. Eu assim, então, mas é provisório? Estás a ver? Não tinha telhado, não era um apartamento. Não, isto é a minha casa. E era fixe, a casa era altamente. Se bem que aqui em Portugal também, não sei se ainda há muito, mas havia muita gente a viver em parques de campismo também. Em Monsanto. Acho que agora há mais. Monsanto não, em Monsanto. Monsanto, na Costa. Ouvia falar de alguns casos assim. Mas olha, no meu caso, pronto, no mundo dos escritores, são hotéis, não é? Sim, são hotéis. Eu, no ano, devo dormir provavelmente metade ou mais de metade das noites em quartos de hotel. E então, também, pronto, tenho uma coleção imensa de diferentes hotéis, não é? Desde os melhores, daqueles que eu nunca iria se fosse eu a pagar, até aos piores, não é? Lembro-me, por exemplo, quando foi o início de começar a ir assim a lugares, de ir com um escritor português. Fomos convidados para ir a uma atividade em Bruxelas e chegámos lá e ele disse, eu não fico aqui neste quarto. E depois as pessoas que nos convidaram ficaram muito preocupadas e mudaram-nos para outro hotel. Eu nunca faria isso. Até hoje nunca fiz isso na vida. Já fiquei por exemplo, no Peru, numa terriola do Peru. Pronto, nem vou descrever todo, mas tinha assim escrito na parede com uma caneta CR7, achei espetacular, e parecia assim quase uma prisão. E já fiquei em alguns em que até tive, sei lá, problemas de tirar a roupa, não é? Dormir vestido em cima da cama feita. Sim, acontece. Mas na verdade, de um modo geral, e hoje em dia, fico em hotéis com qualidade. Já fiquei em hotéis, sei lá, em casas, em bangalôs de madeira. Claro. Já fiquei em hotéis com duplex, né, com resto de chão em primeiro andar. Já fiquei, sei lá, em todo tipo de coisas. Mas pronto, também acontece uma coisa, que é, depois a partir de certa altura, tu também já deixas um bocadinho de ver o sítio, desde que tenha as coisas necessárias. Claro. Olha, estou-me a lembrar de uma outra história também engraçada. O B.B. King
tinha ali algures, a casa dele, o quarto dele era como um quarto de hotel, organizado como um quarto de hotel, com o frigorífico do minibar, com todas as coisas como no hotel. A Beatriz Costa vivia num hotel. Pois, há pessoas que entre vivem em outras. hotéis. Eu não era capaz, para mim um hotel não é uma casa. É para viver num hotel. É completamente proibido. É super confortável. Há pessoas que vivem certos períodos. Não, por exemplo, eu já, por exemplo, fiquei uma vez 3 meses em Los Angeles num hotel. Nunca fiquei mais que 2 semanas. Porque, imagina, por exemplo, ali no caso dos Estados Unidos, há aqueles arrendamentos de curto prazo, que tu podes arrendar durante uma semana, durante 1 mês, 2 meses, e aí nesse caso às vezes até é curioso porque existem lugares que às vezes até são assim uma espécie de condomínios nessas grandes cidades que alugam por curtos prazos, espaços de tempo, mas que são super caros, e muitas vezes tu depois alugas toda a mobília. E há lugares onde tu vais, por exemplo, um candeeiro, imagina, um candeeiro de mesa, te custa, sei lá, 15 euros por mês. E tu alugas o candeeiro, alugas o paninho para pôr em cima da mesinha de cabeceira, não é? Alugas tudo. Uma mesa de cabeceira, uma cadeira, tudo se aluga. Mas então, eu fiquei aliás, até foi foi nesse lugar que eu tive a ideia para fazer o livro da Coreia do Norte. Porque era em Koreatown, era um Radisson, mas era um Radisson assim de muito má qualidade, em que muita gente vivia lá, não era só eu. Quer dizer, vivia, não sei, acho que as outras pessoas até estavam lá durante mais tempo, e acho que em Los Angeles isso acontece bastante. Há hotéis onde as pessoas vivem lá, não estão lá 1 noite, 2 noites, vivem lá. E há hotéis míticos dessa, o Chelsea Hotel, Nova York, sim, onde viviam os músicos todos, ou pelo menos passavam por lá. Mas acaba por ser, nesses casos, uma opção até barata, no sentido em que alugar uma casa é caríssimo. E então, com um quarto de hotel, claro, como tu sabes, por exemplo, nos Estados Unidos, não há o mesmo conceito, por exemplo, de pequeno almoço no hotel, como aqui. Não é? Normalmente o pequeno almoço é um café num copo de papel e, com sorte, um donut ou uma coisa assim. Enquanto que aqui o pessoal quer ovos mexidos, quer... Tens que ir ao diner. Tens que ir ao diner nos Estados Unidos. Sim. E depois, por exemplo, há os motéis nos Estados Unidos. Eu gosto dos motéis, os quartos são super grandes. Sim, as camas são sempre gigantes. É tudo... E depois tens outro conceito. Esse aí eu não vamos entrar em detalhes, mas eu por acaso não tenho nenhuma experiência disso. Que é, por exemplo, no Brasil, os motéis à hora. Não é? Aqueles que é a hora que está os grandes letreiros na estrada e que diz... Sim. 20 reais uma hora, não é? Há um que eu passo sempre ali 20 reais uma hora não é nada. Uma estrada nacional qualquer e passava muito lá na estrada nacional, autoestrada. Aqui. Ali para o Porto. E há muitos motéis nessa zona, também, tipo ao longo. E era durante a pandemia e esse motel chamava-se Contágio. Epá, Contágio é um péssimo nome. Péssimo nome, mas tem um grande outdoor na autoestrada, já deves ter passado por ele. É um péssimo nome. Mas não, hotéis, por exemplo, acho mais caseiro, também tem a ver com o tempo que tu passas lá. Eu, se calhar, se passasse 3 meses num hotel, já tenho uma sensação de casa dentro do hotel. Mas para mim, o hotel, nós também temos muitos hotéis, sempre viajamos, sempre vamos, também dormimos bastantes noites em hotel. Por exemplo, na América do Sul, nós fazemos tudo de avião. E eu tenho, agora, na última que fiz, eu ia sempre para o quarto, decorava o número do quarto, ia sempre para o número do quarto de noite anterior. Uma coisa. Pois. Imagina que estava no 222, depois no outro dia estava no 450. Mais dias de 222. E também já tivemos experiência hotéis. Eu tive um hotel, por exemplo, na Crimeia, em que no nosso quarto estava as bebidas para o hotel todo e estava um jacuzzi em que nós fomos. E eu tenho muita mania de beber água da torneira, e bebi uma água na Crimeia, na Ucrânia, né? Pronto, entre outros. Mas, por exemplo, também é curioso os diferentes tipos de hotéis no mundo. Por exemplo, no Brasil
há ali um tipo de hotel que é aquele hotel médio funcional. Sim. Que tem sempre um excelente café da manhã, como se diz no Brasil. Aí nunca falham grandes frutas, bolos, normalmente. Sim. Pronto, eu acho que o Brasil é um dos lugares que tem os bons pequenos almoços. Mas, por exemplo, na Ásia, na Ásia às vezes nem pão lá. Não, na Ásia é o luxo asiático. Na Ásia, se tu fores a um hotel daqueles de luxo mesmo, esquece, é um bocadinho incomparável, porque pronto, tem um alto nível. Agora, se tu fores, por exemplo, a um hotel na China de médio, então aí é outra realidade. Um hotel mesmo, pronto, mesmo chinês, e é um hotel chinês, pronto, tinha alguma coisa ocidental, pelo menos a construção, mas o pequeno almoço não havia café nem pão. Pois. Que era uma coisa de comer noodles e bichar, não é? Pois, mas esse aí é mesmo chinês total. Eu, por exemplo, ainda recentemente estive num que tinha cana-de-açúcar no pequeno almoço. Tinha mesmo aquelas coisas de cana-de-açúcar. Tu podias levar e morder e depois cuspir aquela fibra. Isso vem para na China. Mas quer dizer, já é muito raro encontrar alguma coisa num pequeno almoço que nunca tenha visto, não é? Porque nos pequenos almoços do hotel. Então, mas diz-me lá qual é o país que te sentirias mais em casa esta conversa toda? A China? Provavelmente a Tailândia e o Brasil. Okay. São os dois países onde eu me sinto mais em casa. Eu me senti mais em casa, dentro daquela diferença toda e acolhimento, etc. Também tem muito a ver com o público, no nosso caso tem muito a ver com o público e a experiência que a gente tem. Mas senti-me, curiosamente, muito em casa no México. Pronto, os pequenos almoços são maravilhosos. Sim, e com aquelas... O sumo de cato. Huevos rancheros. Tudo picantíssimo. E, por exemplo, das viagens maiores que eu fiz, espero que não me levem a mal, mas nos sítios que me senti muito bem, muito confortável, foi na Rússia. Também, apesar de ser tudo diferente, eu de estar em Rostov, dizer I want fried eggs, no, niet, e depois trazer uma travessa. Também gosto muito da Roménia, por exemplo. Também gosto muito de Finlândia, onde tivemos alguma oportunidade de ficar juntos. Sim. É um país que não tem nada a ver com Portugal, mas tem uma certa... muitos bons momentos na Finlândia. Também tem a ver um pouco... nós cá, não sei se é uma mania, se é uma opção, se é uma realidade, mas nós gostamos e pensamos que recebemos bem. E o português não dá ponto sem nó, também quando lá fora gostamos de ser recebidos. Isso tem muito a ver com o nosso fator de casa. O nosso fator de casa também é a arte de bem receber. Não é bem receber com criados de libré e hors d'oeuvre e champanhe. Bem receber. Tu vês que vais a uma casa e que a pessoa, seja um apartamento humilde, ou seja, que a pessoa te ofereceu uma comida ou te ofereceu para sentar, que ficaste ali no tal limbo, etc. E dos países que me receberam melhor foram exatamente estes que eu citei. Por exemplo, quando vou a outros países não me recebem tão bem, e é um bocado lógico, não é? Já não tenho aquele sentimento de casa. Para mim a casa também é uma coisa de hospitalidade. Pois. Percebes? Nós também já estivemos juntos no Brasil, por exemplo. Estivemos no México também. Estivemos no México. Só onde é que a gente já lembro. Só não estivemos na Ásia. Pois. Mas, claro, o México é extraordinário. Se bem que, por exemplo, no caso do México, às vezes, uma coisa que me faz sentir um bocadinho menos em casa é quando sentes uma certa insegurança. Sim, não é? Mas eu, por acaso, nunca me senti muito inseguro no México, tenho tido sorte. Já me senti bastante inseguro, por exemplo, nos Estados Unidos. O Brasil também é um lugar, por exemplo, onde há uma certa insegurança. Sim, mas, também já tive em situações, mas não... Infelizmente, se calhar pelo ambiente, pela forma como as pessoas falam, porque eu também, felizmente, nunca tive nenhum problema, no Rio de Janeiro é onde às vezes sinto-me menos seguro. Mas noutros lugares do Brasil, e mesmo no Rio de Janeiro também, sim, mas esse nunca tive qualquer problema. Mas a insegurança tem esse problema, que é... a insegurança é um sentimento,
principalmente se tu nunca tiveste nenhum momento, não é, em que sentiste e viste a insegurança. A insegurança é sobretudo aquilo que tu supões, não é? Sim. E se as pessoas te dizem muitas vezes, cuidado, não vá para ali, não anda àquela hora, não sei o quê. Eu normalmente, pronto, sou um bocado go with the flow, já tive situações assim um bocado limite, até já te contei uma, aquele do gangue lá nos Estados Unidos. Eu estive nos Estados Unidos e é um país que eu não tenho vontade de voltar. Acho que já tive lá grandes experiências de hospitalidade incríveis, tive lá noites incríveis, mas a soma, e nós temos que fazer este cálculo quando pessoas que viajam, não é muito boa. E eu não sei quanto tempo é que ainda temos, mas eu gostava de introduzir aqui uma coisa muito engraçada a nível de casa, tem a ver com o nosso trabalho criativo. Eu lembro-me, e conto uma história, eu dormia num quarto de beliche com o meu irmão no Brandão, eu tinha uma máquina de escrever automática, eletrónica, como se diz, mas ainda era daquelas que fazia barulho, porque depois houve umas, pareciam uns mini computadores, era muito fixe, não faziam barulho nenhum. Eu lembro-me de estar a escrever Opium, Desire Real. E o meu irmão, para com isso, que eu quero dormir, amanhã tenho escola, não sei o quê. Portanto, a casa também é onde a gente, pelo menos no meu claro que temos um estúdio, claro, etc., mas onde eu crio mais é em casa. Sim. Também. E isso traz uma outra questão também que é muito agora presente, que é o trabalhar a partir de casa, e o quando mesmo tu também trabalhas em casa bastante. Não é? Quando tens de fazer certas burocracias, quando tens de responder certos e-mails. Eu casa, estrada ou estúdio, eu não tenho outros locais de trabalho. Pois, eu também tenho muito trabalho em casa, apesar de já há uns tempos que tenho lugares onde também vou para trabalhar, porque também é bom separar o trabalho da casa, o espaço da casa e o espaço do trabalho. Basicamente escreves em casa. Não, hoje em dia eu escrevo principalmente no lugar que eu tenho mesmo para escrever. É uma casa. É uma casa, mas escrever. Não... Sim, é mais um escritório, um ateliê, não é bem... Embora, por exemplo, eu possa lá dormir, eu possa lá comer... Mas tens coisas que a tornam, a gente já falou disso em off, tens coisas que te tornam um bocadinho uma casa. Claro, vamos ver, todos os objetos, tudo é completamente afetivo, é completamente emotivo, não é propriamente um escritório... Não é o man's cave, mas é quase. É o writer's cave. É mais que isso. Sabes, houve uma vez vi já vi muitos lugares de escrita, não é? Já vi alguns ao vivo, mas também já vi muitos em livros e em documentários e etc. Sim, de escritores. Sim. E há um que eu acho fascinante, que eu não sei se alguma vez viste, que era o do Ray Bradbury. Não, nunca vi. O sítio onde o Ray Bradbury escrevia era uma espécie assim de gruta do Alibaba, de todo o tipo de objetos e de todo o tipo de coisas. E o sítio onde eu escrevo também é assim. Até porque, pronto, com as viagens e com a acumulação e com a quantidade de coisas que dão e com os livros e com tudo, pronto, lá está. Também foi por isso que eu também precisei de arranjar um outro espaço, porque não se conseguia viver no meio de tanta coisa, não é? E então, ali o sítio onde eu escrevo tem esse tipo de dimensão, aquilo parece um museu, não é? Quer dizer, porque tem lá coisas muito valiosas, mas porque tem muito bric-a-brac e porque tem muita quinquilharia. E pronto, e depois lá está. Sabes como é que é? Às vezes a pessoa faz, por exemplo, imagina, participaste de uma coisa qualquer, guardas o folheto, não sei o quê, guardas o cartaz, passado um tempo é um espólio, não é? É um património de... Vais a Braga, não tens história na cidade, sim. Também livros... Não tens serra, não tens história na cidade. Livros, se não tivesse esse espaço, a minha casa era uma biblioteca, não é? Eu que não tinha nada de mal, mas quer dizer, na verdade também hoje em dia é bom que a casa seja um bocadinho desafogada em termos de objetos. Porque... A casa não é nada assim, pelo contrário, mas é bastante cheia de coisas, mas lá está, tanto quanto a Sónia somos colecionadores, não somos colecionadores de nada, gostamos de stuff, coisas, estás a perceber? E tenho lá desde o pop, aqueles bonecos pop head, que fizeram do Fausto,
até uma medalha qualquer que eu comprei na Arabat Street na Rússia, ou um corno mexicano, sim. ou uma estatueta colombiana. Pronto, nada de grande mas são objetos. São coisas. Por exemplo, eu ainda tenho lá uma cigarreira que me trouxeste da Rússia. Sim. Quando eu fumava nesse tempo longínquo, e que até tinha um isqueiro integrado. Imagina, uma rua que é o Arabat Street que eles vendem. O que é que eu vou fazer com aquilo? Eu vou guardá-lo, não é? Pronto, está lá a ocupar um espaçozinho, mas pronto, e é uma curiosidade. Não sei que fim é que vai ter, porque há bocado estávamos a falar de uma coisa curiosa, que é deixar a casa aos filhos, etc. E eu já também conheço muitas pessoas que estão numa circunstância que é uma circunstância interessante, que é pessoas até com mais filhos, com famílias até se calhar maiores, e que tinham casas grandes para toda a família, e depois os filhos vão saindo, vão estudar, vão trabalhar, não sei o quê, e de repente dás por ti e estás sozinho no casarão. Também é essas casas também é uma são situação. vendidas a pessoas que nunca tiveram essa casa de família, como eu, e que a vai comprar para renovar o ciclo da casa. Porque a casa... Sim, a casa vive muitas vidas. E uma casa... Claro que as casas morrem, há aquela literatura toda, que até se dizia a queda da casa de Usher, por exemplo. Agora estou a ver uma série que é o Yellowstone, e tudo gira à volta daquela casa, daquele rancho. É uma coisa... Porque a gente, pronto, já teve aqui temas de música, literatura, morte, tempo, mas a casa também é um tema que se adequa muito bem nesta reflexão, que são temas quase épicos. Percebes? A casa é uma saga e não morre. Porque, por exemplo, essa pessoa que depois fica com o ninho vazio, já não sabe o que é de fazer. E os filhos, os filhos, quando tu vais numa casa dessa, dizem sempre assim: os filhos já não querem isto para nada. Exato. E eu fico assim: não querem isto para nada, isto é tudo o que eu sempre quis. Claro. Mas querem um apartamento, sei lá, no estrangeiro, ou querem um apartamento mais funcional, porque as pessoas não são todas iguais, nem toda a gente tem a mesma sensação ou a mesma ideia de que é uma casa, pronto, talvez uma ideia mais romântica, mais sentimental, mais emblemática. Até, mas é engraçado porque, apesar de ser tão caro, infelizmente, há aqui sempre uma segunda, terceira, quarta vida para as casas. E quem diz que uma casa foi feliz e teve lá 19 filhos, e agora não sei o quê, pronto, agora já ninguém tem 19 filhos, né? Felizmente, mas vai ter ali mais outra. Eu sinto sempre essa ideia. Por exemplo, lembro-me de em Lisboa, às vezes ir a certos lugares que depois foram transformados, que começaram por ser casas de família, de pessoas privadas, e que depois vais lá e são um restaurante, ou são um sítio onde está tudo a dançar e a fumar, não é? E tu pensas assim, há não sei quantos anos estavam pessoas aqui a dormir, não é? E agora estão estes todos aqui aos saltos. E é assim mesmo. Na casa, por exemplo, dos meus pais, e por exemplo, olha, o livro meu, que é o Morreste-me, esse livro, o enredo do livro, em grande medida, é o regresso à casa. O narrador, não é, a personagem, regressa à casa que entretanto está vazia e que é a casa onde aconteceram muitas coisas e que agora já não acontecem. Mas na verdade, olha, nessa mesma casa, por exemplo, depois do meu pai morrer, a casa passou por muita coisa, no sentido em que a minha mãe também deixou de estar lá em permanência, depois teve um AVC, hoje em dia ela não está lá, por acaso neste preciso momento enquanto falamos está lá, mas na verdade a maior parte do tempo não está lá, e quando vamos lá sentimos sempre, esta era a casa da nossa infância, mas agora está fechada, depois quando abrimos, aquele cheiro da casa fechada, todas essas coisas da casa fechada, abrir as torneiras e sai primeiro aquela água vermelha e não sei o quê, até aquilo ficar bom. Mas na verdade eu já começo a ver que essa casa vai ter outras vidas. E essas vidas, lá está, vão ser transcendentes daquilo que nós imaginamos. E isso realmente também é incrível, ao nível do edifício.
Porque ao nível da casa mesmo, epá, a casa é aquilo que tu falavas, é aquilo que nós levamos dentro. Isso é que é a casa, não é? Até, olha, é uma boa, se calhar, maneira aqui de concluirmos a nossa conversa. E ir para casa. A casa realmente é essa construção que nós conseguimos fazer e que nos depois edifica pela vida fora. Porque nós, eu e tu, temos essa sorte que é, epá, tivemos uma casa e por isso temos essa solidez que essa casa nos conferiu. Epá, outras pessoas, por múltiplas razões, não tiveram uma casa. E quando eu digo uma casa, por exemplo, é possível ter uma casa e imagina os filhos dos diplomatas, não é? Que andam não sei quantos países, eles tiveram uma casa também. Pode não ser aquele edifício, não sei o quê, mas tiveram uma casa, tiveram uma estrutura. Ou outras pessoas que viveram em muitos lugares também tiveram uma casa. Porque a casa é isso. Olha, a casa eu comparo um bocadinho com o livro. O que é o livro? É o objeto físico? Ou é aquilo que tu mantens, não é, de o ter lido? Ou aquilo que ele é, que não é tangível, não é? Epá, eu acho que o livro é muito mais aquilo que não é tangível do que o objeto. E a casa, na verdade, é muito mais também aquilo que não é verdadeiramente tangível do que o edifício, não é? Pá, não sei. Acho que é uma belíssima maneira de acabar. Olha, havia muito mais coisas para dizer sobre as casas, não é? Jogar em casa, os tipos, não é, no futebol, quando jogam, ou noutros desportos, quando jogam em casa, têm vantagem, considera-se que têm a vantagem, não é? Quando jogam em casa. Tem, porque tem a permanência. Os Municipal vão jogar em casa ainda este ano, não é? No pavilhão. Na Mel Arena, pronto. Mel Arena, agora. Lisboa. Tem que ser Mel Arena agora, é Lisboa, 26 de outubro. Isso também vai ser um grande desafio, não é? E também vai ser. Por exemplo, mas falando de uma forma mais genérica, estavas a falar de tocar na Finlândia, tocar, sei lá, na Polónia, no México. Mas tocar em Portugal também é tocar em Portugal, não é? Jogar em casa, nesse caso. Jogar em casa não deixa de ser um desafio também, porque depois também as exigências são outras, não é? Um estrangeiro, isso é muito engraçado, porque eu também, quando vou tocar na Alemanha, ou quando vou tocar, sei lá, um sítio qualquer, também sou como é que tu dizias dos tailandeses, como é que eles chamavam? Farang. Sou um farang. E cá não, cá sou uma pessoa como as pessoas que estão ali no público. Eles sabem ler-me, sabem se eu disser assim, não sei o quê, eles vão saber isso. Claro. Conseguem ver melhor, se as pessoas conseguem nos ler melhor, tem outra leitura nossa, e por isso, claro que é sempre os nossos melhores, maiores, mais emotivos, mais nervosos e também com mais responsabilidade e mais entusiasmo. Os concertos são sempre em casa, sempre em Portugal. Claro. Nós tocamos em casa, pode ser Lisboa, mas também pode ser no Porto. Nós, quando tocamos no Brandoa, mesmo verdadeiramente em casa, mas um dia o faremos. Muito bem. Bem, esta é a nossa penúltima conversa. Na próxima vamos estar mesmo à beira de fazer 50 anos e pronto, tem sido fantástico, mas agora vamos para casa, não é? Vamos para casa. Então lá. Até já. Tchau, tchau.